E aí, galera, sou Everton Vasconcelos, o professor de Biologia de vocês. Estamos aqui em mais uma aula do Realize Enem. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem polêmico, né? Porque tem gente que adora genética, né? É uma verdadeira paixão, e tem gente que odeia, né? Vê a genética como se fosse um bicho de sete cabeças, que na verdade não é, né? A genética, o problema da genética é porque tem muitas questões de outros conteúdos, de outras áreas, né? Você precisa saber um pouquinho de matemática, até questão de lógica também está envolvida dentro da genética. Mas hoje nós vamos ver, né, o início básico da genética, né, que é a primeira lei de Mendel, né, que é onde tudo começou. Então isso vai ajudar muito a clarear um pouquinho, a desmistificar um pouquinho, né, que a genética não é esse bicho de sete cabeças. Às vezes é trabalhosa, às vezes as questões que, dependendo da questão na prova, ela puxa um pouquinho, né, da gente para que a gente faça, vá passo a passo, mas a gente vai ver, vocês vão ver que não é tudo isso, né? Então vamos lá. Como eu falei, nós vamos ver primeiro, nós vamos começar do básico mesmo, que é a primeira lei de Mendel, né? E o que é, mas antes disso, o que é a genética? O que estuda a genética? Como o nome já diz, a genética ela estuda os genes. E o que são os genes? Então, genes são informações contidas no nosso DNA. E quando eu digo nosso, não só é do ser humano, não, tá? É de todos os seres vivos. Então, todo o DNA ele traz informações genéticas, como o nome já diz. Então, o gene ele carrega essas informações, ele expressa essas informações. Então, seja ela características físicas, seja ela de expressão de algumas substâncias, né? De algumas moléculas, de algumas substâncias para que o nosso corpo se mantenha vivo e até questões, inclusive, de patologia, né? Alguma patologia, alguma herança genética que nós temos, eles estão expressos lá nos nossos genes, né? No nosso DNA. Então, a genética, ela estuda isso também. Então, a genética ela traz questões de hereditariedade. O que são questões de hereditariedade? São questões que nós adquirimos dos nossos pais, que os pais da gente adquiriu dos nossos avós e assim vai. Então, nós trazemos informação genética da nossa árvore genealógica. Nós trazemos informações, nós trazemos essas características expressas no nosso DNA da nossa árvore genealógica, né? Então, se essas informações elas vão se expressar, né, elas vão aparecer ou não, aí é outra coisa. Aí vai depender de toda uma combinação desses genes, né, de toda a forma com que esses genes eles vão se comportar, entre aspas, né, um com o outro, como essa combinação ela vai se expressar. E a variação né, dessa genética depende de indivíduo para indivíduos. Porém, geralmente, essa variação acontece de indivíduos da mesma espécie. A gente vai ver que existe uma mistura entre espécies diferentes. No ser humano, isso não é possível acontecer. Não tem como você misturar o ser humano com outra espécie, já que nós somos o único ser do gênero Homo, né? Então, nós somos a única espécie do gênero Homo. Então, nenhum outro ser dava para misturar com o ser humano e gerar um ser vivo, porque nós somos geneticamente muito diferentes de outros seres. Então, para poder haver essa mistura de uma espécie com outra, que acontece muito comumente no reino vegetal, é fundamental que exista uma aproximação genética muito grande, que os genes dessas duas espécies, que o DNA dessas duas espécies sejam muito parecidos, que dê para combinar as duas espécies e gerar outro ser. Esse outro ser nós chamamos de híbrido, que é uma mistura entre duas espécies que resulta de outro ser vivo com características próprias, ou de um ou de outro, ou a mistura dos dois, como nós vamos ver. Então, tudo na genética depende da combinação desses genes, como esses genes eles vão se sobrepor um ao outro e como eles vão se expressar. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, o básico de genética, quando a gente fala genética, a gente automaticamente está falando da primeira lei de Mendel. Mas quem foi Mendel? Mendel ele era um monge austríaco. Lá no século XIX, ele começou a perceber algumas características na ervilha, né? Para vocês verem que interessante, né? Ele começou a ver que tinham algumas características muito marcantes entre espécies diferentes de ervilhas. Então, o mesmo vegetal, né, ervilha, mas com características tão diferentes. Então, ele começou a fazer uns experimentos de combinação dessas espécies,
né? Ele começou a misturar essas espécies, ele começou a, entre aspas, brincar com essas características e ver os resultados. Aí muitos alunos às vezes me perguntam: ah, professor, mas por que a ervilha? Por que não uma jaca, por exemplo? E tem alguns motivos pelo qual ele escolheu a ervilha. Primeiro, que a ervilha ela tem um ciclo de vida muito rápido. Então, a semente ela germina rápido, a planta cresce, a planta entra na maturidade sexual também de forma muito rápida. Então, era fácil ele fazer isso. Ele fazia os experimentos, a planta crescia e o resultado parecia muito mais rápido. Outra característica, outro motivo pelo qual ele escolheu as ervilhas é porque as ervilhas ela tem característica muito marcante. Então, como a gente pode ver aí no quadro, né, a forma da vagem, né, o mais alongada, o mais curta, a cor, né, da vagem, a cor do fruto mesmo, a espessura do fruto, né, se é uma semente, se ela é lisa, se ela é rugosa, né, o fruto não, porque o fruto é a vagem, né, a semente que é a própria ervilha, né? A cor da flor, né? O tamanho da árvore, a posição, né? Como as flores se posicionam nessa árvore, né? O tamanho, né? Daquela inflorescência, daquelas flores. Então, tudo isso serviu para que Mendel ele utilizasse as ervilhas como experimento, né? E também porque era muito fácil fazer a fecundação, né? Ele pegar a célula germinativa masculina da planta e colocar na feminina e fazer essa mistura. Então, porque a gente sabe que tem plantas que não é tão fácil fazer isso de forma manual, né? Sem que a natureza ela haja normalmente. Então, a ervilha ela tem essa facilidade. E por todas essas questões foi escolhida a ervilha e nós vamos ver agora os resultados que Mendel conseguiu chegar. Então, essa questão de Mendel, né, essas informações que Mendel trouxe para a biologia, né, para a genética, até hoje ela é muito usada. Então, isso é a base de toda a genética, né, de todo o estudo da genética tem como base os estudos de Mendel, né? Então, vamos ver. Né, primeiro ele pegou, ele pegou duas sementes de ervilha, uma de cor amarela e outra de verde. Nós vamos chamar essa primeira de P, né? Ali está a informação P, que são as que deram origem, né? Elas são as parentais, né? Elas são, vamos dizer assim, os pais, né? Estou usando a ervilha, que foi o que Mendel usou, mas isso pode acontecer com o ser humano, dependendo da característica, que daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Então ele pegou uma ervilha amarela e uma verde e fez o cruzamento dessas plantas para ver no que dava. E o resultado foi os indivíduos F1, que são o resultado da mistura genética dos indivíduos P. Vamos chamar assim para classificar, né? Já é uma segunda geração. Então, F1 apareceu característica 100% amarela. Então, a expressão verde, a característica verde, não apareceu em nenhum dos descendentes. Porém, ele pegou essas informações dessas amarelas, da linhagem F1, e fez cruzamento entre elas. Né? Ou seja, é como se eles cruzassem os genes da filha com as próprias filhas. E resultou uma linhagem F2. Nessa linhagem F2, ele percebeu que 75% nasceram com a característica amarela. Só que 25%, ou seja, um quarto, nasceu com a característica verde. Aí você se pergunta, né, que foi o que ele se perguntou, como é possível nascer um verde se os pais, entre aspas, né, se os indivíduos que deram origem, nenhum dos dois era verde. Ele começou a perceber que essa informação genética ela vem sendo trazida de várias gerações e nem sempre ela se expressa. Então nós temos genes de ancestrais muito longos, talvez, que nem sempre se expressam na gente, né? Talvez só vai expressar no filho, no neto. E foi o que aconteceu aqui com o experimento de Mendel, né? Então, esses 75% de ervilhas de cor amarela e esses 25% já foi um resultado dessa questão da demonstração dessas características genéticas que se expressam. Então, em outras palavras, né, vamos partir agora para a parte genotípica, que daqui a pouco eu vou explicar o que é isso, né, que esse monte de palavra nova, eu sei que às vezes vai confundindo, às vezes a gente fica falando e a pessoa nem sabe o que é, né, às vezes você buga, mas daqui a pouco a gente chega lá. Então, a geração P, que foram aqueles parentais, ele chegou à conclusão de que
os dois eram homozigotos, ou seja, eu tenho dois genes iguais. Então, homo, quando eu falo em homozigoto, eu quero dizer igual, né? Dois indivíduos que têm dois genes iguais. Então, homozigoto dominante. Dominante é o quê? Aquele que tem uma característica que se sobrepõe. E o recessivo, que é aquele que é sobreposto, vamos dizer assim, mas daqui a pouco eu explico um pouquinho. Então ele pegou os gametas dos dois, lembram lá na aula passada sobre a parte de cromossomo, né? Gameta é a metade, né? Então tem a metade da informação genética. Então aí ele pegou um gameta dominante e um gameta recessivo. Quando ele juntou os dois, né, o dominante do amarelo e o recessivo do verde, ele viu que resultou num gene heterozigoto, ou seja, diferente. Né? Um gene que tem um homozigoto, que tem um dominante e um recessivo, que dá origem ao heterozigoto, que é o da geração F1. Juntando a geração F1, nós podemos ver aqui, deixa eu passar o cursor aqui para a gente ver. Quando nós vamos fazer, quando vocês forem fazer algum cruzamento, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar aqui de um dos indivíduos e do outro, e sempre vai ser assim. Vocês vão pegar a primeira letra do primeiro indivíduo e vão cruzar com a primeira letra do segundo. Então aqui, azão, azinho. Essa questão do A também é irrelevante, vocês podem usar qualquer letra. A gente fala azão, azinho porque o azão é o dominante e o azinho é recessivo, tá? Mas essa letra ainda depende, pode aparecer qualquer tipo de letra na prova, tá? Então, o dominante daqui, o primeiro daqui vai ser cruzado com o primeiro do segundo. Vai dar azão, azão. Então, vai dar um homozigoto dominante. Aí você vai pegar o primeiro e cruzar com o segundo daqui. Aí vai dar um heterozigoto. A mesma coisa da segunda. Você vai cruzar o azinho daqui, o segundo daqui com o primeiro daqui, que vai dar azão, azinho dominante. Né? Sempre vai vir na frente, mas é a mesma coisa desse aqui. E azinho, azinho, que é um homozigoto recessivo. Então, o que foi que ele percebeu? O que foi que ele concluiu com isso? Que a cor amarela, ela se manifesta com um gene dominante, independente se são os dois ou um, mas um gene que se sobrepôs ao outro, o gene amarelo, da cor amarela, que expressa na cor amarela, ele se sobrepôs ao verde. Então, todos os indivíduos que nasceram com o gene da cor amarela, o verde não se manifestou. Porém, nós podemos ver ali que tem um dos quatro, que tem um, que não teve esse gene dominante, que foi justamente o que foi da cor verde. Então, nós podemos perceber que 75% dos que nasceram amarelo tinham a genética, tinha nos seus genes um gene dominante, que é o que sobrepunha a cor amarela. E o que não tinha esse gene dominante, ele expressou a cor verde. Então, 25% foi homozigoto recessivo. Então, como eu falei, tem muitos termos dentro da genética, né, dentro da biologia no geral, que é interessante que vocês saibam pelo menos o básico para até saber ler a questão, até saber o que a questão está pedindo. Então, nós temos informações como um gene, como a gente já tinha falado, né, que é um segmento do DNA, que tem o código de produção de determinada proteína. Então, a gente pode ver, aqui está um cromossomo, né, que a gente viu na última aula. Então, a parcela daquele cromossomo, uma parcela daquela dupla camada, daquela dupla hélice de DNA, tem um conjunto de proteínas que traduz um gene, né, que dependendo dessa organização, ela expressa um gene diferente. Então, expressa uma característica diferente. Seja uma característica física ou uma característica fisiológica, né, de funcionamento do nosso corpo, né? Às vezes tem pessoas que têm um gene que é propício a ter determinadas patologias, né? Seja um câncer, seja hipertensão. Então, essa informação ela está contida no gene, né? Quando a gente fala de caráter, é o que determina o gene. Nós temos o caráter dominante e o caráter recessivo, como eu falei. O dominante, ele se manifesta no heterozigoto. Então, ele só tem caráter dominante quando ele tem um azão e um azinho. Quando ele tem um que sobrepõe ao outro. E ele é recessivo quando ele não tem dominante. Então, ele é recessivo quando ele é azinho, azinho. Quando ele não tem um gene que se sobrepõe. Né? Que a sua característica, a sua informação se sobrepõe ao outro. Lembrando que, quando eu falo em azão, azinho, 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 em genes, em par de genes, um deles veio do pai e o outro da mãe. Lembrando da aula passada, né? A gente sempre tem um par de genes que é um do pai e um da mãe.
Então, o dominante ele pode ser homozigoto dominante, né, que é o próximo passo ali em relação aos alelos, né, que é a variação que determinado gene tem no caráter, ou seja, ele é homozigoto. Homo significa igual, né? Então eles têm os dois genes iguais. Então ele pode ser homozigoto dominante, ele tem os dois genes dominantes, né, que um não se sobrepõe ao outro, os dois se manifestam da mesma forma, e ele pode ser homozigoto recessivo, que ele não tem um gene que se sobrepõe ao outro. Os dois eles são recessivos, então assim os dois se manifestam. E ele pode ser heterozigoto, hétero, né, de diferente, né? Homo igual, hétero diferente. Né? Então, eles têm alelos sempre azão azinho. Então, não tem heterozigoto dominante ou recessivo. Heterozigoto é diferente. Né? Se eu falo em heterozigoto, significa que um é dominante e o outro é recessivo. Agora, se eu falar em homozigoto, eu preciso dizer se é dominante ou se é recessivo para que vocês saibam. Então, se tiver na questão, vocês precisam saber disso. O que é homozigoto, o que é heterozigoto. Mas é tranquilo. Na medida que vocês forem praticando, isso vai sendo de forma mais natural. Então, nós temos também, quando a gente fala em genótipo e fenótipo. Genótipo é a expressão do gene, é a informação que o gene traz. Então, ele seja um genótipo. Ele tem um genótipo da cor do cabelo, por exemplo, homozigoto dominante, né? Homozigoto recessivo. Esse é o genótipo, eu estou falando de genótipo. Fenótipo é a característica física que esse genótipo traz. Como no exemplo aí das flores, por exemplo, a flor roxa, ela tem um genótipo azão-azão. Mas esse genótipo ele se manifesta como a cor roxa, entendeu? Então, o outro que é azão-azão, azão-azinho, que é heterozigoto, que é heterozigoto, então ele se manifesta também na cor roxa. Então, isso significa o quê? Que o gene dominante ele expressa essa cor roxa, e o que não tem o gene dominante, que é um homozigoto recessivo, ele expressa a cor branca. Então, nesse daí a gente já pode ver que o fenótipo da cor roxa ela é determinado pelo gene dominante. Então, independente se é homozigoto ou heterozigoto, se esse ser dessa flor mais específica e ele tem um gene dominante, ele automaticamente ele vai ter o fenótipo roxo. E se ele não tem, ele vai ter o fenótipo branco. Então, fenótipo é tudo que se manifesta. Então, a nossa cor do cabelo, a cor da pele, a cor dos olhos, né? A questão física da gente é tudo nosso fenótipo, né? Tudo que a gente pode ver. E o genótipo é tudo que o gene que tem lá na sua informação genética. Vamos adiantar aqui. E existiu um geneticista que ele fez um quadro que é chamado quadro de Punnett, que nada mais é do que a facilitação dessas informações que a gente precisa cruzar. Então, geralmente as questões de genética ela exige que a gente faça determinados cruzamentos. E o quadro de Punnett é uma forma mais fácil de fazer esses cruzamentos. Ele vai facilitar isso que nós fizemos aqui embaixo. Esse cruzamento de estar ligando uma linha para outra. Vocês podem fazer desse jeito tranquilo, como eu expliquei, né? Pegando o primeiro gene da primeira dupla, né? do primeiro indivíduo e cruzando com o primeiro, depois o primeiro com o segundo, segundo com o primeiro e segundo com o segundo. Então, tanto pode ser assim, quando pode ser assim. O quadro de Punnett, ele facilita. Então, se eu pego, por exemplo, eu pergunto, na questão está perguntando, né? Se o indivíduo feminino, ele é homozigoto dominante. Aí significa que é o quê? Azão. Aí já coloca ali em cima. E o masculino, ele é heterozigoto. Então, a gente sabe o quê? Se ele é heterozigoto, então ele tem um azão e tem um azinho. Coloca ali. Então, a gente pode ver que aqui o feminino, azão, e azão, o heterozigoto. Então, nós vamos fazer o cruzamento para saber dos resultados que o cruzamento desses dois indivíduos pode dar. Então, a gente pode chegar aqui, ó. Então, azão com azinho. Então, a gente pega a coluna de um com a linha do outro, então vai dar azão. Então, aqui, um dos genes desses descendentes vai dar homozigoto dominante. É a mesma coisa, azão, né, daqui da linha, da coluna, com a linha azinho. Então, ele vai dar heterozigoto, não é isso? Então, a mesma coisa, azão, o segundo gene, né, aqui, pegar aqui com a linha do feminino, do masculino, desculpa, vai dar azão e azinho. Então, o que podemos concluir disso daí? Né? Então, a gente
olhando assim, a gente vai ver que deu 50% homozigoto, né? E 50% heterozigoto. Então, 50% homozigoto dominante, né? Já que são dois azão, e 50% heterozigoto. Então, se a questão estiver perguntando qual a probabilidade da mistura desses dois indivíduos, dar indivíduos homozigoto. Então, a gente já sabe aí que é a metade, né? 1/2 ou 50%. Então, a gente já mata a questão. Então, o quadro de Punnett, ele serve para facilitar esse cruzamento que muitas vezes nós precisamos fazer, né? Então, existem dois tipos de mistura intermediária, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala em expressão de característica, nem sempre é isso ou aquilo. Então, né, nem sempre é branco e vermelho, né? Existem meios termos dentro da natureza em relação a essas questões, né? Então, um desses meio termos, vamos dizer assim, desse resultado dessas misturas, né, dessa variedade, né, dessa mistura genética é o monohibridismo com dominância incompleta. O que significa isso? Eu quero dizer que esses descendentes eles vão ser sempre heterozigotos, na dominância incompleta, e que eles têm um fenótipo intermediário. O que isso significa? Eles vão ter características que não são exatamente do pai, nem são exatamente da mãe, eles são intermediários. Isso daí não acontece na gente. Tipo, a gente não tem como nascer com o olho do pai e o outro olho da mãe. Então, não é exatamente isso, né? Isso, no ser humano, isso só acontece em questão da tipagem sanguínea. Mais para frente a gente vai ver em outras aulas. Mas assim, né? Como existe sangue A e sangue B, existem indivíduos que têm um sangue que é a junção dos dois, né? O sangue AB. Mas em questão de característica fenotípica, no ser humano, isso não é possível, né? Então, o exemplo que nós vamos trazer aqui, que fica mais claro, é o exemplo da flor, né? Então, uma flor, o nome dessa flor é Flor Maravilha, e existem essas duas características, né? Então, tem a cor branca, que se expressa o fenótipo da cor branca, e o fenótipo da cor vermelha. Ambos, eles são homozigoto dominantes. A gente pode ver aí que é homozigoto Bzão e Vzão. Mas a gente, isso não importa. Como eles são, os dois, eles são homozigotos, né? Então, um não vai se sobrepor ao outro. Então, a expressão da cor vermelha, do fenótipo vermelho é V, e a expressão do fenótipo branco é B. E foi feito uma junção, vamos chamar isso de geração P, né? Que é a geração parental. Então, fazendo a junção desses dois indivíduos, pôde ver que resultou em indivíduos da cor rosa, que é a geração F1, que são os descendentes da geração P, que são os parentais. Aí vocês podem me dizer, rosa é a mistura de branco com vermelho. Nesse caso, não. Nesse caso, significa que, quando a gente fala em dominância incompleta, significa que os dois, como os dois são dominantes, os dois se manifestaram. Só que nenhum dos dois se manifestou completamente que pudesse se sobrepor à manifestação do outro. Então, o vermelho, ele se sobrepôs uma parte e o branco se sobrepôs outra. Não é que houve uma mistura dos dois. Não é que pegou o branco como se fossem dois potes de tinta e tivesse misturado e resultou no rosa. É porque ambos se manifestaram de forma incompleta. Cada um é como se cada um tivesse cedido um pouco da tinta, né, da sua coloração para resultar naquela flor que por acaso resultou num cor rosa, né? Mas aí, assim como eles fizeram nas ervilhas, fizeram nas flores também. Então pegaram essa geração F e fizeram um cruzamento entre elas, né? Que tem a mesma combinação, que é Vzão, né? Lembrando que os dois são dominantes, colocou letras diferentes só para distinguir as características. E deixa eu passar aqui, né? Que é o quadro de Punnett, mas eu passo lá de novo já daqui a pouco. Então, quando fizeram essa junção, né, dos genes do Vzão com Bzão, puderam ver que a característica vermelha e a branca apareceram de novo. Se na geração F1 não tinha como essa característica aparecer, porque necessariamente os genes dos dois foram combinados, então era impossível nascer uma flor vermelha ou uma flor branca com essa mistura. Porém, quando esses indivíduos eles foram germinados entre eles, gerando formando a geração F2, podemos observar que apareceu 25% de flor branca e 25% de flor vermelha. Ou seja, as características primárias, a característica
original, né, da geração P voltou a surgir na geração F. Quando a gente vê uma questão que pede a proporção fenotípica e genotípica, é interessante que vocês saibam isso, tá? Porque isso é muito importante. Lembrando que a genotípica é a informação genética e a informação fenotípica é a informação do que aparece, né? Do mais externo, da questão das características físicas. Então, aí, olhando para essa tabela, para essa imagem, nós podemos ver que 25% nasceu branca, né? 50% nasceu rosa e 25% nasceu branca. Né? Então, a proporção fenotípica, a proporção de características físicas foi 1 para 2 para 1. Ou seja, um branco para 2 rosa para 1 vermelho. E a característica genotípica também foi a mesma coisa. Né? Então, 1, né? 1 Bzão, 2 VB e 1 VV. Né? Então, tanto a característica fenotípica quanto a característica genotípica foram iguais. A gente vai ver agora como é que chegou a esse resultado a partir do quadro de Punnett. Então, pegaram o V e o B, né, que foram as características da geração 2, né, VB, e colocando aqui no quadro de Punnett, a gente fazendo as ligações aqui, ó, V com V vai dar vermelho. Pegou o V do primeiro... do primeiro gene dele com o primeiro gene do feminino, vamos dizer assim, e já deu um vermelho. B com V, rosa. V com B, rosa de novo, e B com B, branca. Então, ou seja, 50% rosa, 25% branca e 25% vermelha. Quando faz a recombinação desses genes, né, então características anteriores voltam a surgir. Né? E vamos continuar. O monohibridismo com codominância é parecido com esse daqui, com dominância completa. Porém, com dominância completa existe uma grande diferença que é a dominância incompleta é a junção dos dois genes e que cada um expressa uma característica. E isso gera um indivíduo com uma característica diferente dos seus ancestrais. Com codominância, os dois genes também são dois genes diferentes, dominantes. Os dois genes eles se sobrepõem um para o outro, né, já que são dois dominantes, porém, ele resulta no indivíduo com característica diferente. Porém, essas características elas não se manifestam um pouco de cada um. Se manifestam as duas características mais ou menos da mesma intensidade. Então, todos esses seres, na codominância, eles também são heterozigotos, eles recebem um gene diferente de cada um e apresentam efeito dos dois alelos diferentes simultaneamente. Nesse exemplo, é um exemplo de bovino, né? Então vamos dizer que a branca é a vaca e o N é o touro, né? O genótipo B e o N, que misturam e dá BN. Então, nesse caso aí, dessa raça desse bovino, ele poderia nascer, sei lá, marrom, né? Um cinza, que é a mistura do branco com o preto. Mas nesse caso, não. Nesse caso, ele consegue expressar as duas características de forma bem delimitada, bem definida. Então, resultou, né? A prole F1 resultou em características de bovinos que foi a mistura das duas cores, que ele apresentou a mistura das duas cores, né? O branco da mãe e o preto do pai de forma simultânea, e isso gerando outro indivíduo. Não é que o branco se manifestou numa parte e o preto a metade. Os dois se manifestaram, e isso deu origem a um indivíduo mesclado, um indivíduo que apresentou as mesmas cores do pai e da mãe junto no mesmo indivíduo. Né? O cruzamento teste pode cair, isso é muito comum que caia nas questões que vocês precisem fazer esse cruzamento. Geralmente as questões elas trazem algumas informações e a gente precisa só completar. É por isso que tem muita questão de lógica. Então é necessário que vocês saibam interpretar a pergunta, né? Saber o que é que a questão está pedindo de vocês. Então, vamos dizer que na questão estava falando sobre a ervilha e falou que a ervilha verde, né? A ervilha com característica de cor verde, com fenótipo de cor verde, ela é homozigoto recessiva. Beleza, até aí tranquilo. Então a gente já preenche o quadro de Punnett. Vamos imaginar que a gente vai fazer com o quadro de Punnett. A gente já imagina que o masculino,
a parte masculina, né, que deu origem ao V, ela é homozigoto recessivo, então ela é Vzinho, Vzinho. Então, se tem amarelo também, significa que o amarelo ele se manifesta no gene dominante. Então, automaticamente, o primeiro é que ele tem, no mínimo, um dominante. No mínimo, um dominante. Porque se aqui ele tiver... aqui fosse recessivo, também ele não seria amarelo, né? Ele seria verde, como a gente está vendo aqui. Então, ele é um dominante. Só que nos descendentes, nós podemos ver aqui que também tem verde. Ou seja, se aqui fosse um Vzão, se aqui também fosse dominante, não teria como dar descendentes da cor verde. Por quê? Vzão com Vzinho dá Vzão, Vzinho. Se aqui fosse Vzão também, daria Vzão, Vzinho, também daria Vzão, Vzinho, ou seja, da cor amarela. Então, se tem um gene dominante, então automaticamente essa cor se manifesta de cor amarela, essa ervilha se manifesta da cor amarela. Então, a gente já mata a questão daí. Ou seja, se tem cor verde, né, se tem a ervilha da cor verde, é porque houve o cruzamento do homo que resultou em homozigoto recessivo. Então, aqui só poderia ser um Vzinho, né, um gene recessivo, para poder combinar aqui Vzinho, Vzinho. Então, é uma questão de lógica, mas que a gente fazendo o quadro de Punnett, ele facilita muito essa visualização. Então, aí se a questão perguntasse a parte de proporção, qual é a proporção de nascer ervilhas da cor verde e amarela. Então, a proporção aí é 50%. Ou seja, 50% é heterozigoto, né, que daria a cor amarela, e 50% homozigoto recessivo, que é o equivalente à cor verde. Então, a metade, 50%, ou aquela questãozinha que a gente falou lá, 2 para 2. Ou seja, aí é a mesma coisa. Então, 2 para 2, a questão do fenótipo, né? 2 amarelo para 2 verde. Né? Nas questões, é muito comum também, nas questões, virem símbolos. Então, a questão, ela pergunta, às vezes, dá o gênero do indivíduo, dá alguma característica do indivíduo, e em seguida ela traz um quadro, uma imagem, com os símbolos. Existem muitos símbolos, mas os básicos, mais básicos, são esses. Então, indivíduo do sexo masculino, geralmente representado por esses quadrados, os indivíduos do sexo masculino pela bola, crianças um triângulo, então eles poderiam perguntar a junção dos gametas masculino com o indivíduo que deu origem a outro indivíduo, aí vem um triângulo aqui, né, representando quem é a criança, indivíduos de sexo desconhecido, ou seja, a pergunta, ela jogou a pergunta e você vai ter que identificar que sexo é esse indivíduo. Ou se não fizer questão, não fizer diferença para a questão, então eles podem botar um indivíduo de sexo desconhecido, porque isso não vai mudar em nada na questão. Né? O indivíduo com anomalia, quando ele vem preto, porém essa questão de anomalia, às vezes não é isso que a questão quer. Às vezes a questão está perguntando uma coisa específica, então ele destaca essa característica, como por exemplo, né, todos os indivíduos sem cor, e aparece no meio um indivíduo preto dizendo que aquele indivíduo, aquela mulher, por exemplo, aquela bola preta, ela é uma mulher que tem um cabelo ruivo, ou seja, ela é uma mulher que tem uma característica fenotípica ruiva, que é o genotipo dela homozigoto recessivo, que é o caso de quem é ruivo, né, que tem essa característica genotípica, né? Então pode aparecer preto como um destaque para aquilo que eles estão falando, não necessariamente uma patologia. Né? Aqui quando tem esse tracinho ligando um ao outro, o masculino com o feminino, significa que é um cruzamento que aconteceu aqui, e esse daqui vindo para baixo significa que esse aqui é o filho deles, ou seja, né, um homem, né, um menino que nasceu deles dois. Aqui é um cruzamento consanguíneo, ou seja, que são descendentes, que são pessoas, um cruzamento de pessoas com um gênero bem parecido com, por exemplo, em planta, né, como se fosse um irmão que estivesse se relacionando com a irmã. Mas isso se for no caso de um ser humano, por exemplo. Mas, por exemplo, de planta, que isso é uma coisa muito mais comum, que é uma coisa tranquila, né, de acontecer, comum de acontecer na natureza, que resultou no indivíduo macho, né? Plantas que, por exemplo, que têm um sexo separado. E aqui são quando são irmãos, né? Então, ao invés de ter aqui só um, poderia ter esses dois, quando são irmãos de pai e mãe iguais. Aqui poderia puxar mais outro
outro tracinho para cá e colocar aqui mais outro homem, né? Que significa que é a junção dessa mulher com outro homem. E aí vai, né? É interessante que vocês aprendam isso. Se for alguma dúvida, vocês voltem um pouquinho o vídeo, assistam de novo para que vocês memorizem bem isso. E eu trouxe uma questão de forma dividida para que a gente entenda melhor. Então, vamos imaginar que essa é uma questão que está na prova de vocês. Então, tem esse heredograma e tem essas características, então essas informações. A gente precisa completar essas informações. Primeiro, esses números aqui, em algarismo romano, significa a geração. Então, que é a primeira geração, né, que deu esses descendentes, e desses dois gerou três. Ou seja, nós temos 3 gerações aqui. Então, o pai e a mãe, né, os 4 filhos, sendo um homem e 3 mulheres. Então, só pela imagem a gente dá para matar muita informação disso aqui, desse heredograma, né? Essa mulher daqui se casou com esse homem e gerou mais esses 3, sendo 2 homens e uma mulher. Vamos dizer que geralmente a questão ela dá muitas informações, ela precisa dar informações, né? Porque isso por si não significa muita coisa, não quer dizer muita coisa. Então vamos dizer que a informação ela quis dizer que esse homem, o indivíduo 1, ele tem uma anomalia, ele tem uma patologia. Então ele casou com a mulher, que é o indivíduo 2, deixa eu apontar aqui. E com os 4 filhos que eles geraram, apenas 2, ou seja, 50% dos filhos dele apareceu com essa anomalia. Uma delas, a indivíduo número 4, ela se casou com o indivíduo número 3, que não tinha anomalia, ela sim, ele não, e deram origem a 3 indivíduos. Desses 3 indivíduos, 1/3 nasceu com anomalia. Aí vamos dizer que a pergunta quer saber assim, qual é o genótipo desses indivíduos? Então vocês vão ter que saber qual é o genótipo deles. A questão ela precisa dar, vamos imaginar que a questão ela deu que os indivíduos que têm essa anomalia eles são homozigoto recessivo. Então a gente já mata fazendo isso. Ó, então todos os que tinham a anomalia a gente já sabe que é homozigoto recessivo, ou seja, azinho. Para os outros não ter essa anomalia, então esses outros eles precisam ter um gene dominante, não é isso? Então a gente já sabe que todos eles têm no mínimo azão, eles têm um gene dominante. Então a gente já vai preenchendo ali. Mas aí a gente presta atenção em outra coisa. Lembrando lá dos cruzamentos, se o indivíduo 2 aqui, a mãe, a matriarca, ela tivesse aqui o outro gene fosse dominante, era possível desses indivíduos aqui, o 2 e o 3, dos filhos dele, nascerem com anomalia? Não. Porque se dominante com dominante, todos eles teriam sido heterozigotos. Então, todos eles seriam azão-azinho. Não tem como você fazer um cruzamento de 2 homozigotos e resultar num heterozigoto. Então, se aqui tem 2 que têm anomalia, então significa que tem 2 homozigoto recessivo. Então, a gente já mata também a questão aqui, ó. Então, significa que os indivíduos, todos eles que não têm a característica, eles são heterozigotos. Eles têm um gene que se sobrepõe ao outro, mas eles possuem aquele gene também da anomalia, só que não se manifestou. Ou seja, o homem aqui, que tem essa má formação, vamos dizer assim, nessa anomalia, ele é homozigoto recessivo. A mulher, ela é heterozigoto, mas ela tem o gene aqui também da anomalia. Ele só não se manifestou, a anomalia só não se manifestou porque ela tinha o gene dominante. A mesma coisa do homem aqui nesse segundo casal. Ele tinha o gene que não se manifestou, juntando com os dois dela, né, que dava resultado como a manifestação da anomalia. Uma das filhas ela acabou nascendo com anomalia também. Então vamos para a questão, né? O vídeo já está ficando muito longo, vamos encerrar. Então a questão, ela diz o seguinte, né? Traz aí a imagem de novo e a questão ela diz o seguinte: considere a seguir a recorrência de uma... deixa eu tirar, tá bem em cima. De uma heredopatia, ou seja, uma patologia hereditária. De acordo com o heredograma, os outros conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que a gente já sabe aí o que é masculino, o que é feminino, né? A gente acabou de ver. Aqui ela está representando da cor branca como normal e o listrado que tem essa patologia, né? Então aqui nós podemos ver 2 casais, né? Um casal que não tem
essa patologia e o outro que os dois têm essa patologia. Vamos lá, vamos por eliminação. Letra A. Normalidade ocorre na ausência dos genes dominantes. Vamos lá, né? Aí por isso que a gente usa questão de lógica, né? Então, se está dizendo que não tem, né? Se a normalidade ela recorre de genes que não tem dominância, né? Que não tem um que domina, vamos lá. Então, vamos imaginar que esses dois são homozigoto recessivo, ou seja, todos os filhos também vão ser homozigotos recessivo. Não tem como fugir disso. Então, também nenhum teria. Vamos imaginar que aqueles são homozigoto dominante, né, para poder ter a patologia. Só que se fosse homozigoto dominante, eles não teriam como ter essa filha aqui saudável. Então, isso significa o quê? Que essa patologia, ela aparece na presença de um gene dominante. Então, a gente já mata a questão daqui, né? Então, a normalidade ocorre na ausência do gene dominante. Verdade. Porque esse casal que não tem gene dominante, ou seja, que ele tem os dois genes recessivos, deu origem a todos os filhos normais. E esse aqui, que são homozigotos, que tem são heterozigotos, desculpa, que tem um gene dominante, ele resultou em 2 filhos com patologia e um sem patologia. Então, essa mulher daqui, essa filha daqui, ela é homozigoto recessivo também, porque ela pegou um gene recessivo do pai e um gene da mãe. Então, ela deu recessivo. Então, a gente já matou a questão daí. Letra A. Mas vamos continuar. Letra B. Casais afetados têm somente filhos afetados? A questão, a imagem já diz tudo, né? Casais afetados, assim, esse casal que tem essa anomalia deu origem a uma filha sem, né? Então, já vê aí que é falsa. Letra C. Indivíduo normal não pode ter filhos afetados. Aí a gente vê aqui que esses 2 indivíduos são normais e só tiveram filhos normais. Porém, essa daqui, essa filha desse casal aqui, ela casou com um indivíduo que tinha patologia e teve filhos com patologia também. Ou seja, então indivíduos normais podem sim ter filhos anormais se for se juntar os genes com um indivíduo que tem a patologia. Então, a letra C também é falsa. Letra D. Qualquer homozigose torna um indivíduo normal. Não. Porque essa homozigose, né, essa homozigose recessiva, sim. Então, todo homozigoto recessivo só daria filho normal. Porém, se esse daqui ele for homozigoto dominante, né, ele seja azão, aí ele só ele pode ter filho, ele só teria filho com a patologia também. Porque de toda forma ele iria levar para o seu filho um dos 2 genes. E como os 2 são dominantes, então automaticamente o seu filho também nasceria com patologia. Então a letra D não é. E letra C, a patologia se manifestou apenas em indivíduos de sexo feminino. Essa também está tranquilo, né? Que não é aquilo. Esse homem daqui tem, esse aqui, né? Então a gente precisa saber o que é masculino e feminino daí para já matar a questão. Então, pessoal, por enquanto é isso. Esse assunto é muito delicado, então tem muitas informações, então é necessário que vocês pratiquem. Então busquem livros, busquem questões na internet para que vocês pratiquem, né? Fazendo essas questõezinhas matemáticas, essas questões de lógica também. Então é muito importante. No próximo vídeo eu vou trazer mais informações sobre a genética, mas por enquanto a gente fica por aqui. Qualquer coisa, deixem seus comentários lá no Instagram, que eu trago as respostas para vocês. Façam as perguntas, estudem e pratiquem bastante. E até a próxima. Valeu, galera!